Saúde a igreja, irmão, na graça e paz do nosso Senhor. Iniciando nesse culto de adoração, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Amém? É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Os amados, podemos sentar-vos, por favor? O texto já está na tela. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
20. Nós vamos ler, então nós vamos orar. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse tempo onde nós estamos reunidos em torno do Teu santo e bendito nome. Que seja um tempo realmente precioso, que realmente nós possamos aqui estar para adorar o único que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que cada celebração nós possamos nos prostrar aos Teus pés, que a cada momento onde nós vamos à Sua presença, mesmo individualmente, em casa, sozinhos, nós possamos nos prostrar aos Teus pés, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Quebra-nos, ó Pai, refina-nos, purifica-nos, para a honra e glória do Seu santo nome. É o que oramos, ó Pai, através do nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Roberto. Fui crucificado com Cristo. Uma pergunta: a cruz já te matou? Você já está morto? Em meio aos dias atuais, nós percebemos uma crescente gigantesca dos evangélicos. Mas com evangélicos abrange todo modelo de pessoa que acredita, de certa forma, na Bíblia. Mesmo aqueles que modificaram a Bíblia são tidos, por estatística, como evangélicos. Igrejas e mais igrejas, pregadores e mais pregadores. Porém, o que é triste é que nem todos estão pregando o verdadeiro evangelho. E se o verdadeiro evangelho não é pregado, não há transformação, não há arrependimento, não há remissão de pecados. E se não houve remissão de pecados, não há nova criatura. É válido nós lembrarmos o chamado do Mestre. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você já perdeu a sua vida? Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, se a cruz não te matou, algo está errado. O chamado de Jesus não se refere a uma vida de simples renúncias. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Antes eu fumava e agora eu não fumo mais. Antes eu ia para outros lugares, para festas, e agora eu vou para a igreja. Isso é renúncias. Renúncias. Assim como você casa, né? Você casa, você para de conversar com pessoas, de ir em lugares. Por quê? Agora a sua família. Isso é renúncia. A cruz não se refere a uma vida de simples renúncia. Não se trata de uma mudança de estilo. Não é uma mudança de estilo. Antes eu era corintiano, eu vestia a camisa do Corinthians. Agora eu sou flamenguista, que ganhou a Copa lá, então agora eu vou... Isso é uma mudança de estilo. Não é isso. Jesus nos convida a pegar a nossa cruz e segui-lo. E eu lembro eu conversando com o Caleb no final de um culto, eu falei: o que isso significa, Caleb? O que você acha que isso significa? Que essa mensagem já está ecoando na minha mente faz tempo. Automaticamente, você pega, põe aqui e sai andando. É isso o que Jesus falou? Sim. Só que qual que foi o destino de Jesus carregando a sua cruz? A resposta é fácil. Nós sabemos para onde Jesus carregou a sua cruz. Então, quando ele fala: pegue a sua cruz e siga-me, chegue ao Calvário. Assim como eu morri, morra. Siga-me. O chamado de Jesus, sim, é para que nós, assim como ele, possamos morrer. Hoje nós vamos refletir nesta declaração de Paulo, de alguém que sabia, tinha toda a convicção de que já havia sido crucificado com Cristo. Paulo afirma isso à igreja da Galácia, onde ele diz a sua condição em Cristo. Qual é a sua condição em Cristo? Primeiro ponto: eu fui
crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Uma vez que Jesus nos convida para a morte, carregar a nossa cruz e segui-lo implica em ser ferido e morto pelo Evangelho. Não se trata apenas de alguém que ouviu e entendeu o Evangelho, né? Que talvez você pode pregar para alguém e perguntar: você entende o que eu estou falando? E a pessoa fala: sim, eu entendo, eu preciso de Jesus para a minha salvação. Mas não é alguém que entendeu o Evangelho, mas de alguém que foi ferido e morto pelo Evangelho. Esta afirmação de Paulo não é uma metáfora, né? A pessoa fala: não, é algo bonito só para se dizer. Não, não se trata de uma metáfora, é uma sentença, é o atestado de óbito do nosso ego. Eu fui crucificado, eu estou morto, né? A cruz não era só para ficar de pendurado, não, era para matar mesmo, né? Todos os filmes mostram, talvez a cena fica tão chocante lá, mas depois todos morreram que foram crucificados, foram sepultados. É a certidão de nascimento do novo homem. A fé cristã não é um sistema, a fé cristã ela é uma união. Não é apenas um conjunto de doutrinas, né? A fé cristã, peraí, então você começa a falar todas as doutrinas. Não, não é somente isso. É um conjunto de naturezas, porque nós somos seres humanos. Mas se você é salvo, você já morreu, Deus habita em você. Né? Nós não somos como Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas para pensar nisso. Você é um homem que Deus habita em você. Deus habita em você através da pessoa do Espírito Santo. É um conjunto de naturezas. Deus habitando o homem. Cristo vivendo no interior de quem antes era apenas pó e resistência. Porque nós, né, não queremos. A cruz ela não foi apenas um evento histórico. Aconteceu, de fato, está na história, registrado, né? Até os ateus falam: um certo Jesus foi crucificado. Ela foi uma transferência. O Antigo Testamento, ele sempre mostrou isso, desde o Éden. Pecaram, a transferência do pecado nos animais. O animal era inocente, mas foi transferido a culpa. Depois com os sacrifícios, os holocaustos, transferência de culpa. Sempre transferindo a culpa. Tudo o que nós éramos foi pendurado no madeiro. E tudo o que nós somos agora foi o que desceu de lá. Para a glória de Deus, ele não apenas morreu, Jesus ressuscitou. Então tudo o que nós somos desceu de lá. O cristão ele não é apenas um homem melhorado. Você pode pensar: não, né, a gente pega o homem lá que está lá fora, né? Citou nome de pessoas, infelizmente, no vício, né? Dá um banho, corta o cabelo, faz a barba, põe uma roupa bonita, pronto, eis um cristão. Não é um homem melhorado, é um homem morto. O cristão ele é um homem morto. E no lugar do antigo, vive outro. Como Paulo fala: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A graça não apenas perdoa o homem, a graça o substitui. A nossa conversão não foi apenas um ajuste de rota, né? Alguém já se perdeu usando o Maps, o Waze, né? Então, recalculando a rota, pronto. Agora, não é um ajuste de rota, é a crucificação. É o fim de um império. Antes você reinava, né? Eu estou no trono, eu mando, eu coordeno, eu faço e aconteço. Rebeldes, né? Com os pais, com os avós. Não, eu mando em tudo. Não. É o fim deste império e o nascimento de outro dentro de nós, onde nós não governamos mais. O trono que foi erguido, agora só há espaço, sempre só houve espaço, né? Mesmo quando era só nós, para um. Não tem como servir a dois senhores. E nele só pode reinar Cristo.
Cristo é o rei? É Ele quem está no trono da sua vida? O verdadeiro cristianismo, ele começa quando nós entendemos o singular da mensagem. Porque aqui, se eu falar que Jesus morreu por nós, haverá amém? Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Jesus morreu por mim. O verdadeiro cristianismo, ele só vai começar quando você entende que foi por você. Foi por você. Mas, Fernando, eu sou um miserável, pecador. O que eu fiz para merecer? Nada. Nem eu, não fiz nada para merecer. Mas ele morreu por mim. Paulo não diz, fomos crucificados com Cristo. Ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Não existe ninguém que possa se arrepender no meu lugar. Talvez na faculdade, na escola, você pedia para alguém fazer um trabalho, uma prova, um desenho, mas no arrependimento isso não existe. Não há ninguém que possa orar no seu lugar. É o seu lugar. E embora a crucificação foi algo público e vicário para todos os que venham a crer, a ordem ao arrependimento é individual. Jesus falou, se alguém, não é alguns, se todos quiserem seguir, alguém, é no singular. Arrependa-se, singular. Eu fui crucificado com Cristo, singular. O arrependimento é individual, o convite a tomar a cruz é individual. A verdadeira fé cristã, ela é iniciada quando nós entendemos que Jesus morreu por mim. Ele morreu em meu lugar. O meu pecado foi transferido para ele. E quem foi perdoado foi eu. Isso é egoísmo, Fernando? Não. Isso é fé cristã. Ele levou os meus pecados para o madeiro. Ele foi maldito em meu lugar. Muitos podem estar se escondendo em meio à multidão. Aqui, 30, 40 pessoas. Você se esconde e começa a margear o evangelho. Você vai nas margens daquele mar. Só que sem saber que para ser transformado, você tem que adentrar mar aberto, mar a fundo. A nossa salvação necessita de águas mais profundas. Na margem do mar, se alguém já foi na praia, é cheio de gente. Mas vai para lá para ver se você não vai se destacar. Por que você tem que ir para águas profundas? Porque você precisa morrer. Se afogar na graça. Apenas após esta entrega é que existe uma transformação total. E alguém, então, é declarado justo, inocente, perdoado. Da mesma forma que ninguém pode orar por mim, ninguém pode crer em meu lugar, por mais que eu deseje isso, mas eu não posso me arrepender pelos meus filhos. Eu não posso. São eles. É individual. Ninguém deve se achegar ao madeiro em meio às multidões. É individual, eu devo chegar só. Cada vida deve se achegar só ao madeiro. E ali também morrer. A cruz, ela é individual. Uma pessoa por cruz. A fé verdadeira, ela começa assim, no singular. Cristo me amou, Cristo se entregou por mim. O plural disso seria uma tentação dos que não nasceram de novo. Porque é genérico, é por nós. Não, vamos todo mundo. Está tudo certo. Não, é individual. A religião das massas, ela conforta. O evangelho pregado hoje em dia é um evangelho que dá até aquela coceira no ouvido, sabe? Aquela coisa gostosa. São pessoas que estão sem transformação e acreditando-se salvas. Basta olhar na internet. Talvez amigos seus, que você vê o estilo de vida
Aí daqui a pouco, tome-lhe um versículo, tome-lhe uma pregação, você fala, mas espera aí, você não entende, a pessoa estava ontem depravando e agora, entre aspas, está glorificando? Não há culto, não há transformação, há apenas, né, um ninar, né? Você coloca os seus pecados para ninar, mas ele está ali, junto a você. A cruz, ela é pessoal, ou ela não é a cruz. Ela separa o homem da sua própria multidão. Isola o coração deste homem da aprovação coletiva. Muitos de nós queremos ser aprovados, aplaudidos por todos. Ela tira isso de nós, porque você precisa ser aprovado por um. E ele é o nosso Deus. Ela desfaz o orgulho do pertencimento, né? Eu sou brasileiro. Nós não temos muito disso, né? Vamos ser sinceros. Os americanos têm muito mais, né? Eu sou, né? Talvez corintiano. Também não estou com muito orgulho disso, não. Mas nós temos isso, o orgulho do pertencimento. Eu sou da família tal. Não. Ela tira isso de nós e nos coloca diretamente, claramente, nus diante de Deus. A alma de alguém que já foi crucificado com Cristo, ela afirma: ninguém pode morrer por mim, senão Ele. Mas ela também afirma: ninguém pode viver em mim, senão Ele. Cristo vive em mim. Será que realmente eu, no singular, lembra? Fui crucificado com Cristo? Você já se fez essa pergunta? Será que não estamos apenas andando a caminho do Gólgota? Você pegou a sua cruz, começou a segui-lo, mas talvez sem ânimo de carregar a sua cruz, porque sabe que o que te espera é morte. Talvez você está ajustando rota, errando caminhos, nos desviando da via dolorosa trilhada pelo Mestre. Você sabe qual é o destino, mas carregando a sua cruz você começa a se desviar. Em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Em vez de ir reto, vira. Não há meio termo. Ou você e eu já fomos feridos e mortos pela cruz, ou não somos uma nova criatura. A graça, ela não reforma, ela crucifica. Ela não melhora o velho homem, ela o substitui. Não o ensina a andar, ela o sepulta. Pois o eu e Cristo não podem reinar juntos. Então, quando em nós só há Cristo como Rei, e do pó da velha natureza, então vai surgir uma nova criatura. Não tem como eu e Cristo reinar. E quando Ele é o único Rei, do pó da velha natureza, há uma nova natureza, uma nova criatura. Ponto número 2. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A fé cristã, ela é um paradoxo em movimento. O versículo que o Antônio gosta, e ele tem citado, 2 Coríntios 6, do 9 ao 10. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Se você não sabe o que é um paradoxo, é isso. Desconhecidos, mas bem conhecidos. Parece, contraditório, mas não é. Como morrendo, mas eis que vivendo. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O mundo, ao olhar para nós, ele nos vê e não entende. Realmente não dá para entender. Nós mesmos não nos entendemos. Pois ele vê fraqueza, só que ali também há força. Ele vê renúncia, mas também ele vê liberdade. Ele vê lágrimas, mas ele também contempla alegria eterna. O homem crucificado é o único verdadeiramente vivo. Não há vida à parte de Jesus. As pessoas tentam sobreviver, mas à parte de Jesus não há vida. Você pode
talvez se esconder dentro da multidão novamente, né? Talvez com alegrias temporárias, o time, um exercício, o trabalho, a faculdade, você pode se esconder, mas a verdadeira vida só existe em alguém que foi crucificado. Somente aquele que perdeu tudo em Cristo é alguém que ganhou tudo em Cristo. O homem crucificado, ele já entregou as rédeas da sua vida quando ele começou a carregar a sua cruz. Não tem como carregar as duas coisas. Ou você carrega a sua cruz, ou as rédeas da sua vida. E então, uma vez que ele já entregou essas rédeas, agora Cristo vive em mim. Paulo afirma lá em Filipenses, 1:21. Vamos abrir lá enquanto eu bebo água. Filipenses 1:21. Lembrando que Filipenses, Paulo estava preso, né? É a carta da alegria. E olha o que ele diz, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. O eu, ele é o pronome mais difícil de ser crucificado. Nessa novidade nossa de vida, muitos se perdem, em uma liberdade que tão rapidamente é transformada em libertinagem. Nós somos livres, mas a nossa liberdade não pode ser transformada em libertinagem. Não pode. E logo, aquele homem que nós acabamos de citar, que foi crucificado, que entregou as rédeas da sua vida a Cristo, já está o quê? Querendo retomá-lo. É Jesus, né, como Abraão, né, falando, né, Deus, se não for pedir muito, né, e se tiver somente 20, 10, a gente lembra daquele contexto, né? Nós queremos fazer isso também. Né, Jesus, se não for pedir muito, eu não posso tomar as rédeas da minha vida novamente. É que está difícil carregar a cruz, morrer, né, e não controlar a minha vida. Eu tenho que ter algum ganho. É como o escravo que foi comprado, querendo ser o senhor da sua vida. Opa, você foi comprado. É como se Onésimo, né, quase que veio Onésimo à noite, né, mas foi outra mensagem, né, lá de Filemão, se você não sabe, não lê, Onésimo fosse entregar a carta, falar, olha Filemão, lê, mas, né, aqui eu estou com os meus direitos. Não, Paulo ali está intercedendo, rogando pelo perdão, né, se ele te danou em alguma coisa, teve algum prejuízo, eu pago, mas muitas vezes nós queremos sim, tomar as rédeas da nossa vida, como alguém que foi comprado querendo ser o senhor da sua vida novamente, tirando o mestre do trono e querendo reinar de novo. Talvez seja por isso que nós não vemos transformação hoje em dia. Talvez as palavras de Jesus que falou sobre o rico, é mais fácil passar o camelo pela agulha do que um rico entrar no reino do céu, talvez possa falar sobre os seres humanos hoje. Porque qualquer ser humano está difícil de entrar no reino dos céus. Não há transformação, não há, talvez, testemunhos que impactam. Pessoas que abandonaram tudo. Pelo contrário, são pessoas que fazem o quê? Eu tenho algo que é ilícito, ilegal, eu vi um vídeo, a pessoa dá até o exemplo disso, são pessoas na favela que estão no tráfico, que se convertem, e o que acontece? Ela continua no tráfico, mas na igreja. Isso não é conversão. Você pode ter lutas lá, sim, porque você se sente mal. Não é da noite para o dia, você não tomou um banho e pronto, agora eu sou uma nova criatura, vou abandonar tudo. Não, calma, você tem um trabalho, você tem vida, família. O processo de transformação, ele começa ali. Mas como que a pessoa, mesmo salva, ela vai permanecer mais 5, mais 10, mais 15 anos no tráfico? Pecar, ele é inevitável. Nós podemos chegar a pecar. Mas viver no pecado, aí é uma opção. E quem vive no pecado, vive na lama, é sinais de alguém que não nasceu de novo.
onde Cristo não vive nele, porque incomoda. Antes o pecado tinha domínio sobre nós, hoje não tem. Você pode dizer não, você pode, é difícil, mas você pode dizer não, não é impossível. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim não é uma poesia, né? Talvez você, é tão bonita essa frase que eu vou colocar num quadro lá, né? Vou fazer uma tatuagem, não estou incentivando ninguém a fazer tatuagem, mas é tão bonito que eu vou fazer algo. Não, é a nossa realidade espiritual. Sim, a nossa realidade espiritual. Jesus, ele não é apenas a porta, lembra que ele fala? Eu sou a porta das ovelhas. Ele é o caminho que leva à porta. E ele também é o bom pastor. Ele não é apenas o exemplo, ele é a essência em nós. Em nós. O Pai, Jesus e o Espírito Santo são um. Então ele é a essência em nós. Ele não apenas nos guia, você não está sozinho. Ele habita em nós. O Filho de Deus habita o pó humano, e este pó humano passa a respirar eternidade. Você não respirava eternidade, você passa a respirar eternidade. A vida dele pulsa em nós, a sua mente nos molda a nossa mente, e o seu amor nos redefine o nosso modo de viver. O amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dia após dia mortificar o nosso eu. Pois é apenas quando o ego se apaga que Jesus resplandece. E mesmo nós, salvos, o nosso ego, ele tenta ali, devagarzinho, renascer. Ele tenta ali nos dominar. Ele vem vaidoso. Ele vem com algumas opiniões, alguns pensamentos. Ele vem tentando nos colocar no centro novamente. Mas nós devemos sufocá-lo. Sufocá-lo sempre que ele tentar nos abalar. E lembrar na cruz. Paulo fala, né? Não me glorio em nada, a não ser na cruz de Cristo. Olhar para a cruz. E então, cada orgulho vencido, cada vontade que você consegue segurar, cada perdão que você oferece, são como marteladas, simbolizando a crucificação do nosso ego. Para que Cristo venha a viver em nós, nós precisamos morrer para nós mesmos. Cristo vive em mim, vem depois de fui crucificado com Cristo, e não antes. Terceiro ponto, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui nós encontramos a nossa maior batalha. A nossa maior batalha. Viver no corpo. Viver num corpo corrompido pelo pecado. Não mudou. Você é uma nova criatura? Sim. O seu corpo é o mesmo. O seu corpo não mudou. Isso é um grande desafio. Envolve impulsos, desejos, pensamentos. Eles querem ser mais do que realmente são. É uma luta difícil que todo cristão tem, sem contar as acusações do adversário, do nosso inimigo, Satanás, o diabo. Ele lança contra nós as suas setas inflamadas, tenta nos desviar do foco e nos enfraquecer. Tenta tirar a atenção. E nós entendemos então porque Paulo afirma que para ele seria muito melhor morrer. Lá em Filipenses também, 1, 23 e 24, depois dele falar que viver é Cristo e morrer é lucro, ele fala, eu prefiro muito mais morrer. E está com Cristo. Por quê? Ele não seria mais assolado pelo acusador. Ele não seria mais tentado e corresse o risco de cair. Paulo era comum, assim como nós, tá? Sujeito às mesmas tentações. Elias, que eu citei também, a mesma coisa. Ele não seria mais tentado e nem correria o risco de cair. E nem teria que lidar com os espinhos na carne, que tanto o assolavam. Esta é a nossa grande batalha. Viver na carne, mas não para a carne.
Todos nós estamos trabalhando, conquistando, edificando, prosperando nos nossos sentimentos, sofrendo, vivendo, sentindo, mas tudo em um outro espírito, uma nova criatura, presa, entre aspas, em um velho corpo, no velho homem. A nossa fé em Jesus nos faz humanos de novo, só que agora santos, sem pecado, sem o domínio do pecado. A graça não nos tirou do mundo. Jesus orou dessa forma, né? Não os tire do mundo, os livre do mal. O que a graça faz? Ela nos santifica dentro do mundo. Ela não nos faz fugir das ruas. Não, o mundo é só escuridão, então nós vamos para lugares desertos. Não, não. Ela não vai fazer você fugir das ruas. Ela vai te fazer como farol, como lâmpada, como luzeiro dentro dessas ruas. O cristão é um homem que vive no tempo, mas com a eternidade dentro dele. Por isso, há essa batalha. Paulo afirma lá em Romanos 7, a sua luta. O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, é esse o que eu faço. Olha a luta. E ele conclui, no versículo 24, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas é interessante que a nossa luta não acaba com a miséria, na nossa miséria. Paulo ele continua, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 7, 25, a parte A do verso. No versículo, nós lemos, lá em Gálatas 2:20, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver pela fé, sim, nós já ouvimos isso antes. Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38, 39, o justo vive pela fé. Vivemos uma nova vida em um velho corpo, mas através da fé. Viver pela fé não significa viver com pensamentos positivos, que é o que tem acontecido com o evangelho pregado hoje. Pense positivo. Acredite que no final tudo vai dar certo, tudo vai ocorrer certinho. Viver pela fé é andar seguro, mesmo no vale da sombra da morte. Viver pela fé é estar convicto de que Deus está conosco. É se alegrar mesmo diante de um contexto de perdas e percas, assim como no caso de Jó. Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Viver pela fé é crer, se alegrar, descansar e se satisfazer no Deus da nossa salvação, assim como Abacuque também nos diz. Mesmo que seja em meio às adversidades, não vai ser fácil. Nós não temos essa promessa de que vai ser fácil. A vida pela fé, ela é direcionada. Ela não é como alguém que corre sem alvo. Eu sou salvo, e agora? Você tem um alvo, você tem uma direção, é Cristo. Paulo afirma, dizendo isso, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é fé na igreja. Eu tenho fé na Igreja Batista Ebenezer. Não. Se você sair daqui para outra cidade, para outro estado, para outro país, você vai, pega um foguete, vai lá para a lua. É fé no Filho de Deus. Não é fé no pastor. O pastor não está lá, então eu nem vou, É o Fernando que vai estar lá, Eu gosto até de dormir quando ele prega, porque a voz dele é tranquila. Não é fé em quem prega, é fé na mensagem. Não é fé naquilo que você criou, não é. É fé direcionada somente a Cristo. É fé no Evangelho, é fé na palavra de Deus. Não se trata de um pagamento, pois nós não poderíamos pagar nem pelos nossos pecados. Viver pela fé não é pagamento. Não é troca, pois certamente seria uma troca injusta, Jesus morreu por mim e agora eu dou minha vida para ele em troca do que ele fez. Não é uma troca injusta seria, mas é uma resposta ao seu grande amor por nós.
É alguém que ora e fala: Pai, eu sei que isso não é nada. Eu sei que isso é insignificante perto da grandeza da tua obra, do teu perdão, do teu sacrifício. Mas aqui está a minha vida. Usa-me conforme a tua vontade. Molda-me conforme o teu querer. Percebe aqui o singular novamente, né? Ele me amou, ele se entregou por mim. Na vida cristã, embora haja muitos momentos coletivos, e eu acho muito bom isso, tem até advertência, né? Não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem. É muito bom o nosso tempo de celebração, como um corpo, juntos, unidos como igreja. Ela também é mais individual do que coletivo. Se você passa aqui 2 horas no domingo de manhã, mas 1h30 de tarde, são 3h30. 1 hora na quarta, 4h30. A nossa vida cristã ela é muito mais individual do que coletiva, pois logo nós vamos sair daqui e certamente que nós vamos enfrentar lutas. Não pense que você não vai enfrentar lutas. Só que ao olhar ao redor você pode não encontrar ninguém. Talvez aqui eu encontre alguns irmãos que possam me ajudar, mas lá fora talvez você vai olhar e não vai ter ninguém. E aí? Você é aquele crente só da igreja? Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Eu coloco uma roupa, eu falo bonito, eu ajo de tal forma. Viver o cristianismo fora da igreja é muito mais desafiador. Nós teremos lutas, sim, e muitas vamos ter que travar ela sozinhos, pela fé no Filho de Deus que nos amou. E ainda que você possa dizer, eu estou sozinho, ninguém está comigo. O nosso Deus, Ele nunca nos desampara. Davi, quando ele fala do vale da sombra da morte, ele fala: eu posso passar, porque eu sei que tu estás comigo. Abacuque fala: ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não nos abandona. Ele está junto conosco guerreando. Muitas guerras nós vamos travar, e muitas nós nem precisamos lutar, porque Ele já venceu em nosso lugar. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, ele afirmou isso, diante da multidão: não, pode ficar tranquilo, porque veio um urso, veio um leão, e ele vai dar vitória contra esse gigante incircunciso. Eu estava lá sozinho, sem ninguém, e ele me deu vitória. O combustível da nossa fé é o amor de Jesus e a sua entrega na cruz por nós. Não deve haver outro motivo. Você pode tentar colocar, não vai ser combustível para a sua fé. É a cruz, não há outro motivo. E se nós estamos tentando encontrar outro combustível, outro motivo para a nossa vida pela fé, certamente que você vai ficar decepcionado, paralisado, porque nada se compara ao amor de Jesus por nós. O amor que antecede a fé é o eixo de todo o Evangelho. É o centro de todo o Evangelho. O Cristo que se entrega antes que o homem se desperte, que o homem viva. O amor sem medida, a entrega sem condição. Ele não pediu nada em troca, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Substituição sem mérito, você não fez nada, você foi substituído. Toda a vida cristã nasce daí. Não através dos mandamentos, não através das disciplinas frias, mas do amor vivo e verdadeiro recebido através de Jesus Cristo. Depois a Bíblia ela vai te lapidar, ela vai te refinar, mas ela inicia desta forma, através do amor de Jesus. A nossa santidade então se torna uma meta. A nossa santificação se torna uma meta a ser alcançada. Mas não por méritos, não por troca, mas em resposta. Em resposta. Eu quero me santificar para a glória do meu Senhor. O nosso serviço a Deus, ele, embora seja uma obrigação, porque você foi um escravo comprado, ele já não é como obrigação. Você faz com prazer. Você faz com amor. Há o erro de achar que o serviço na igreja ele é voluntário. Não é voluntário. Você foi comprado, certo? Você é um escravo, certo? O seu senhor precisa de trabalhadores na obra, certo?
E logo eu tenho que fazer. É por obrigação. Mas você não faz como se fosse por obrigação. É com amor, com dedicação. É como adoração ao nosso Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder te servir. E então, fui crucificado com Cristo. É o epitáfio. Alguém sabe o que é epitáfio? Quando a gente morre, tem um escrito lá. É isso. Fui crucificado com Cristo. É o nosso atestado de morte lá na nossa lápide. Já não sou eu quem vive. É o eco da redenção. Cristo vive em mim, é o cântico daquele que nasceu de novo. A vida que agora vivo no corpo se trata da maior batalha que nós enfrentamos, pós-perdão. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a confissão eterna do coração de alguém que entendeu a graça. Não há cristianismo fora da cruz. Não há vida sem morte. E não há homem que não contemple tal evangelho e permaneça o mesmo. Não há. A cruz não apenas redime, ela vai nos redefinir. Não somente nos molda, ela nos transforma. Como nós dissemos, não ensina a andar, ela o sepulta. E então, somente aquele que foi crucificado com Cristo descobre, enfim, o que é viver. Porque antes disso, você não viveu. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz já te matou? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque eu tenho certeza de que, assim como eu, muitos dos meus irmãos aqui já foram feridos pela tua palavra, pelo teu evangelho. Já tomaram a sua cruz em direção ao Gólgota, caminharam e foram crucificados. Obrigado, ó Pai, por homens e mulheres que viveram antes de nós, que abriram o caminho, que trouxeram o evangelho. E nos ajude a seguir nesta missão do avanço do Rei. Ajude-nos nas nossas batalhas em viver no corpo, mas não para o corpo. Ajude-nos a ter o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, o motivo da nossa fé, da nossa alegria, aquele que nos satisfaz, para que as nossas vidas glorifiquem o teu santo nome. Que nós não sejamos apenas pessoas imundas por dentro e bonitas por fora, como o sepulcro caiado, mas pessoas transformadas, nova criatura, onde agora no reino só há espaço para Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai, essa nossa luta é diária, é constante e que haja vitória para a glória do teu santo nome. Tudo isso, ó Pai, eu coloco diante do Senhor, através do nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós estamos encerrados até às 18h30, se Deus assim nos permitir.